posição de transição entre diretor de campanha de Pedro Nuno Santos e secretário-geral cessante, secretário-geral adjunto cessante do Partido Socialista. Junta-se aqui agora a nós. Boa tarde, João Torres, desde já. Obrigado pela disponibilidade. Este congresso tem sido marcado, ou foi marcado, sobretudo ontem, por mais notícias sobre a Operação Influencer. O PS está aqui a preparar-se para ter um adversário extra nestas eleições, para além dos partidos políticos? Boa tarde e obrigado antes de mais. De forma alguma. O Partido Socialista não cometeu, nem vai cometer o erro de judicializar a política. E, portanto, nós estamos aqui para fazer política, para servir os portugueses, para apresentar a nossa proposta política, para apresentar as nossas ideias. Então não acho que o Ministério Público esteja a politizar a justiça, por outro lado? O que me parece ser fundamental é que o Partido Socialista não ceda à tentação de tornar a política, ao político, um caso de natureza judicial, se é que o é, de natureza judicial, pelo menos de forma material. E, portanto, o PS não faz política com casos de justiça em relação aos outros. Não há nenhum caso em que possa ser assacada ao Partido Socialista essa responsabilidade, da mesma forma que para connosco próprios também não cometemos esse erro. Isso confere-nos uma, se quiser, superioridade moral, ou pelo menos uma autoridade moral, será melhor assim, para evitar a todo custo trazer para o campo da política aquilo que é da justiça. Nós não o fizemos no passado, mesmo em circunstâncias adversas para o Partido Socialista, e não vamos fazê-lo agora também. E perguntar outra figura que tem sido referida com culpas aqui no Congresso do PS em relação à crise política ao Presidente da República, se houver um cenário, se não houver, aliás, um cenário estável e de governabilidade em março, há uma responsabilidade do Presidente da República nisto? Eu penso que sim. Eu penso que o Sr. Presidente da República não pode deixar de fazer uma leitura dos resultados das eleições em face dos instrumentos de que dispunha para tomar decisões políticas. E em face dos acontecimentos que são públicos, o Sr. Presidente da República, mesmo mediante ou mesmo perante alternativas, tomou uma decisão. A decisão de dissolver a Assembleia da República. E essa decisão é uma decisão que, evidentemente, só ele pode ser acreditada, porque é uma decisão individual por parte de um Presidente da República. De como o quadro político poderia ficar depois das eleições, é isso? É não. Daí que vem a responsabilidade dele? Vem a responsabilidade, quer dizer, bom, em primeiro lugar, nós não sabemos quais vão ser os resultados das eleições legislativas, mas em função do resultado ou dos resultados dessas eleições legislativas, pois com certeza o Sr. Presidente da República deverá também interpretar a vontade do povo no sentido de perceber ou não se a decisão que tomou foi a mais avisada ou não. E penso Marcelo que perceberá se acertou na decisão de dissolver a Assembleia no dia 10 de março ou 11. De alguma forma, como é evidente, a vontade popular tem sempre de ser respeitada e eu não estou com isto a sugerir que o Sr. Presidente da República retire consequências, não é isso que eu estou a fazer. Agora, o Sr. Presidente da República, como o primeiro magistrado da nação, como a única pessoa no país que tem politicamente o poder, a ferramenta, o instrumento de dissolver a Assembleia da República, aliás de forma discricionária, é isso que prevê a nossa Constituição, evidentemente que no caso de o país incorrer em alguma situação de ingovernabilidade, pois com certeza que deveria ou deveremos, penso eu, recordar o Sr. Presidente da República de que dispunha de alternativas no momento em que tomou esse momento da dissolução. Não sei se o PS vai estar lá para dizer eu te avisei. Esta é a minha posição pessoal, é a posição do João Torres sobre esta matéria, é a minha posição, mas como lhe digo, nós não estamos a olhar para o país pelo retrovisor. E, portanto, não é também pelo retrovisor e pela decisão que o Sr. Presidente da República tomou que nos vamos lamentar ou que vamos fazer qualquer tipo de exploração política no horizonte desta campanha. Nós não vamos fazer uma campanha para as eleições legislativas tendo por base essa decisão do Sr. Presidente da República e mesmo no futuro não iremos olhar para o passado e lamentar-nos por essa decisão. É algo que faz parte do passado. Agora, o próprio sim, seguramente que terá a sua leitura
depois de serem conhecidos os resultados das eleições legislativas. Sobre aquilo que é a estratégia, há pouco Francisco Assis disse aqui que o PS não deve ir para a campanha criando medos, explorando ressentimentos e vivendo do passado. Isto não vai contra a estratégia que tem sido utilizada, de falar no Chega, de falar nessa possibilidade de aliança entre PSD e Chega e de trazer ao peito aquilo que foram os 8 anos de governação? Não parece que isso seja de forma alguma dissonante com a estratégia que o Partido Socialista tem seguido. E com sinceridade parece-me uma interpretação um pouco mais extensiva das palavras de Francisco Assis. Pelo menos a parte do PSD e do Chega tem sido uma estratégia. Mas eu acho que nesse caso não é um tema, ou não é, a questão que se coloca não é se é ou não é suscitado medo. Vamos lá ver. Bizarro seria o Partido Socialista não ter a capacidade de alertar para algo que é alertado em todos os países da União Europeia pelas forças políticas da área do Partido Socialista, portanto pelas forças políticas do socialismo democrático, da social-democracia e do trabalhismo. Também disse nesta intervenção que fez agora, avisou para o perigo de confundir os adversários com os inimigos políticos e ele definiu os adversários como a direita democrática tradicional e os inimigos como o Chega. O PS tem feito muitas referências a parecenças do PSD com o Chega em termos de estilo, acho que foi até Carlos César que diz que até já suplanta às vezes esses outros partidos. Portanto, o PS não está a incorrer nesse erro de confundir a direita tradicional com o Chega. Não, pelo contrário, eu acho que eu tenho uma visão diferente sobre isso. Que é, aliás, consentânea com essa que referiu do Presidente do Partido Socialista. Há uma disputa política no espaço político à direita em Portugal. E essa disputa política está a ser vencida pelo Chega. E a melhor demonstração de que essa disputa política está a ser ganha pela extrema-direita é a aproximação na metodologia, desde logo na linguagem, que o PSD está a fazer relativamente ao Chega e que a Iniciativa Liberal também está a fazer relativamente ao Chega. Isto é normal. Nos grandes blocos políticos também há uma disputa de espaço político. Há essa disputa de espaço político à esquerda e há essa disputa de espaço político à direita. O que é absolutamente preocupante, acrescentaria, dilacerante, é nós compreendermos que à direita há uma batalha política que está a ser ganha pela extrema-direita e pelo Chega. Mas já olham e para de o que Chega forma? quase como líder da oposição à direita? Mas só para clarificar, e de que forma? Percebendo que há uma cedência do PSD e há uma cedência da Iniciativa Liberal na linguagem àqueles que são os métodos ou àqueles que são os vícios que comumente são identificados com os da extrema-direita. Não apenas em Portugal, como na Europa e como no mundo. Eu não estou a acusar o PSD de ter de ter posições políticas iguais à da extrema-direita. Eu naturalmente Uma questão de estilo. É uma questão de estilo, mas o facto de haver essa cedência no estilo é, por si próprio, demonstrativo de que a extrema-direita está a vencer essa batalha política no campo e no espectro da direita. E aquilo que o PS diz é que, se é verdade que a extrema-direita está a vencer no país, não pode vencer, aliás, se a extrema-direita está a vencer no Bloco da Direita, não pode vencer no país. Esta recuperação da Aliança Democrática, essa nostalgia, acha que pode funcionar como um adversário eficaz? Ajuda Luís Montenegro, mais do que se estivesse sozinho, esta ideia da Aliança Democrática antiga? Eu não sei com franqueza o que é que a Aliança Democrática hoje diz à generalidade dos portugueses. Não consigo verdadeiramente compreender se tem ou não um efeito. Quer dizer, é uma coisa tão antiga que não está sequer no meu horizonte de memória viva. Sim, e o que sei sobre a Aliança Democrática foi a partir da leitura, no meu caso em particular. Não sei se isso diz alguma coisa de propriamente muito relevante às pessoas mais velhas, aos nossos cidadãos mais seniores. Mas diria em todo caso o seguinte: a Aliança Democrática apresenta-se, pelo menos até agora, como um projeto do passado. E esse projeto do passado não tem ainda nenhum horizonte de futuro. Ainda não foi capaz de apresentar nada de estruturante em relação ao futuro. E desse ponto de vista, parece-me que dá sequência a uma liderança do maior partido da oposição que tem sido bastante oca, bastante vazia em ideias, vazia em conteúdo, vazia
mais importante do que isso, vazia em confiança, vazia em esperança, não é capaz de apresentar esse propósito de futuro para o país, e a Aliança Democrática também não o tem feito. É um projeto do passado, com pessoas do passado, que estão unicamente ancoradas no passado e não têm nenhuma visão prospectiva, nenhuma visão verdadeiramente E de Pedro futura. Nuno Santos, podemos esperar ideias mais concretas do que as que se conhecem até agora aqui já no Congresso, por exemplo, amanhã? Eu penso que hoje a intervenção de Pedro Nuno Santos foi uma intervenção com força, uma intervenção com expressão, uma intervenção com propósito muito claro. E o propósito de situar bem o campo político do discurso do Partido Socialista nestas eleições legislativas. Não tenha a mais pequena dúvida de que ao longo, não apenas dos próximos dias, como ao longo das próximas semanas, o Partido Socialista será mais concretizador nas suas propostas políticas. Agora, eu também rejeito totalmente a ideia de que nós não somos concretizadores da nossa proposta política, por uma razão muito simples. Porque nós não partimos do zero. Nós temos como legado 8 anos de governação de que nos orgulhamos e que essencialmente queremos continuar no bom sentido. O PS é o partido da estabilidade, da previsibilidade e da segurança no aumento dos salários, do salário mínimo nacional, do salário médio nacional. É o partido da estabilidade, da previsibilidade e da segurança no aumento das pensões. Tem o legado de Costa, falta saber como é que o novo impulso de Pedro Nuno na Santos valorização das se pensões. concretiza. Portanto, se quiser, o PS tem para oferecer aos portugueses estabilidade, previsibilidade e segurança na melhoria das condições de vida, no reforço do investimento no Estado Social, porque para nós a escola pública e a saúde pública, mesmo com problemas, porque seguramente existem, tem de continuar a ser estritamente pública, e também ao partido da estabilidade, da previsibilidade e da confiança em conseguir fazer tudo isto numa lógica ou num contexto de contas certas, porque para nós o rigor financeiro e orçamental são absolutamente imprescindíveis, e nós provamos que conseguíamos reduzir a dívida pública, reduzir o nosso déficit, ter até excedentes orçamentais, promovendo a convergência com a União Europeia em matéria de crescimento e reduzindo a pobreza, ao contrário da mentira que tantas vezes se vê veiculada por parte de agentes políticos da direita. A pobreza diminuiu no nosso país. Nós tiramos mais de 600 mil pessoas da condição de risco de pobreza nos últimos 8 anos. Isso são dados indesmentíveis. E, portanto, aquilo que gostaria de sinalizar é de que nós podemos oferecer às pessoas um horizonte de tranquilidade com base nesse triângulo da estabilidade, da previsibilidade e da segurança no progresso, no avanço e no desenvolvimento. E por falar em estabilidade, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, entra nestas eleições ou nesta pré-campanha com um desafio público do Bloco de Esquerda para um acordo que ajude a formar uma maioria. O Bloco fala em questões como a saúde, a habitação, os salários. O PS não deve dar uma resposta a este desafio público. O Partido Socialista apresenta-se em cada eleição com um único objetivo, o objetivo de reunir o maior número de votos possível. E disso não se desviará. Nós não vamos falar sobre quaisquer contextos de alianças ou de reptos que nos sejam lançados. As linhas verdes e vermelhas, a priori. Não, com certeza, mas há uma linha vermelha que para Publicamente. nós... Não, mas há uma linha vermelha que é mais do que Não, traçar. mas não digo com os partidos, digo nestas questões que o Bloco falou. Não. Aquilo que nós consideramos ser fundamental é, neste momento, com respeito pelo eleitorado, com humildade, apresentarmos as nossas ideias e, tanto quanto possível, sermos merecedores da confiança dos portugueses. Nós queremos ter o maior número de votos possível. Sobre cenários futuros, falaremos depois das eleições E não tem legislativas do dia 10 de planeia março. ter nenhum contacto com os partidos à esquerda do PS antes da campanha ou durante a campanha, nem que seja para tentarem acertar alguma Eu posição? pessoalmente não vejo isso como sendo necessário, porque agora é o momento de cada um mostrar o que vale por si, e isso é totalmente legítimo em democracia. É aliás assim que deve acontecer quando não estão em causa coligações pré-eleitorais. O João Torres tem sido apontado como um dos pivôs desta fase de transição entre a liderança de António Costa e a de Pedro Nuno Santos. O novo secretário-geral não corre aqui o risco de ter em António Costa um fantasma como o Luís Montenegro tem de Pedro Passos Coelho, por exemplo? De forma alguma, essa é uma ideia fantasiosa. Percebo que possa ser muito atrativa para o comentário político, mas não tem correspondência com a realidade. Nós, de facto, estamos a viver uma circunstância diferente do habitual. É diferente do habitual porque temos um primeiro-ministro que não é secretário-geral do Partido Socialista. Admito que esta circunstância, nestes exatos termos, tenha poucos paralelos na história da democracia portuguesa. Talvez ali um período de coabitação entre o professor Cavaco Silva e Fernando Nogueira, na década de 90, em meados da década de 90. Correu mal a Fernando Nogueira. Correu mal porque perdeu as eleições. Mas o que gostaria de dizer é o seguinte: eu acho que os portugueses compreendem bem que
que, quer dizer, nós não podemos infantilizar os portugueses. Os portugueses compreendem bem que esta é uma circunstância excepcional em que há um primeiro-ministro que, por força de circunstâncias que são públicas e mais do que públicas, se encontra numa condição de missionária e que isso Ou seja, deu origem à eleição de um novo secretário-geral do Partido fora Socialista. A questão formal de António Costa em ser primeiro-ministro, como estava a dizer, há, enfim, a atividade neste momento bastante intensa de António Costa e o facto de ele próprio dizer que está muito longe de meter os papéis para a reforma, de muita gente lhe apontar até cargos europeus, por exemplo, ou seja, novas missões na política, ou seja, não é só uma questão de ser um primeiro-ministro que está em funções formalmente, não é? É um político que está muito ativo e que grande parte do PS considera um grande ativo eleitoral. Só em complemento do que estava a dizer, porque em parte responde à questão que me colocou. Há países, por exemplo a Alemanha, em que o chanceler alemão não é o líder do partido que sustenta a governação, o SPD no caso, um partido que é irmão do Partido Socialista, o Partido Social Democrata Alemão. E, portanto, essa discussão sobre se uns fazem fantasma, se uns fazem, aliás, sombra a outros, não acontece. Não vejo minimamente o risco de António Costa ser uma sombra perante Pedro Nuno Santos e até acho que a convivência entre ambos será muito profícua. Não lhe criei um desafio adicional na organização da campanha, que a última vez que António Costa andou 15 dias na rua, conquistou uma maioria absoluta. Não queria problema adicional nenhum na organização da campanha, muito pelo contrário, nós contamos com António Costa na campanha eleitoral e achamos que António Costa é um ativo muito importante para o Partido Socialista e é um ativo muito importante para o país. E, portanto, não vemos em António Costa nenhuma sombra. Se assim fosse, ele não estaria presente na campanha e seguramente estará. Obrigado, João Torres, diretor de campanha de Pedro Nuno Santos nas próximas eleições legislativas. Foi ao longo dos últimos anos também secretário-geral adjunto do PS, aqui nesta emissão especial da Rádio Observador no Congresso, no 24º Congresso do Partido Socialista, onde temos ao longo das últimas horas ouvido as intervenções de alguns dos notáveis e também com entrevistas aos principais protagonistas destes 3 dias de Congresso. Voltamos já a seguir aqui à FIL para continuar a acompanhar esta reunião magna socialista.